O sentido, senhor presidente, da minha passagem pela tribuna é para registrar toda a nossa gratidão e homenagem, até porque a gratidão é a memória do coração, aos líderes e aos fiéis da Santa Igreja Batista do Estado do Espírito Santo. A Convenção Batista em nosso estado completa esta semana 100 anos de fundação. Não são 100 dias, não são 100 semanas, não são 100 meses. Nós estamos falando aqui de uma instituição que está cravando na história um século de trabalho evangelizador, de uma longa dedicação ao desenvolvimento social e espiritual do nosso Estado. Falar de um século de história dos batistas em nossas queridas terras capixabas é também reconhecer o belo trabalho social e evangelizador de uma das mais importantes denominações cristãs do Brasil. Sua caminhada é uma caminhada exitosa, vitoriosa e merece não apenas o aplauso, mas merece o reconhecimento e a nossa gratidão. A história da Igreja Batista do Espírito Santo tem seus primórdios ainda em 1894, com a chegada ao estado de Francisco José da Silva, carinhosamente conhecido como Chiquinho. Ele veio da Bahia trabalhar como agrimensor e aproveitava o seu raro tempo livre no município de Baixo Guandu, cidade do noroeste capixaba, para fazer o seu trabalho evangelizador. Chiquinho, como era carinhosamente chamado, encontrou dificuldade para difundir a doutrina batista naquela região povoada por imigrantes vindos da Itália, da Alemanha e de Portugal, países, portanto, hegemonicamente católicos. Assim mudou-se para Vitória, onde havia uma pequena comunidade evangélica que se reunia na região do bairro de Argolas, no município de Vila Velha. Chiquinho era um evangelizador exemplar. Fez história e deixou um legado extraordinário no Espírito Santo. Com a crença de que apenas um pastor batista ordenado teria autoridade para batizar convertidos, convidou o missionário Ernesto Alonso Jackson a vir até o Espírito Santo. Ele atendeu ao pedido e, na ocasião, batizou 76 pessoas na praia que existia próxima à curva do Saldanha, na região central de nossa capital, Vitória. Em 1903, os missionários que estavam semeando a obra batista no Brasil vieram ao Espírito Santo com o intuito de conhecer e organizar as primeiras igrejas da denominação nas terras capixabas. Zacari Taylor, vindo da Bahia, e Alberto Duston, de Campos do Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, desembarcaram em Vitória e foram ao encontro do popular e querido Chiquinho, que estava evangelizando pelo interior do Espírito Santo. Com a chegada desses novos missionários, Chiquinho foi o primeiro a ser consagrado ao ministério da palavra no estado do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, em 21 de agosto de 1903, também se organizou a então primeira Igreja Batista do Espírito Santo. Na região de Alto Firme, atualmente município de Brejetuba, na região das montanhas do Espírito Santo. No dia 24 de agosto, em Figueira de Santa Fé, foi organizada a segunda Igreja Batista com 17 membros. E no dia 2 de setembro, a terceira, com 14 membros como sede, tendo como sede lá em Morro de Argolas, em Vila Velha. Assim, no fim de 1903, o trabalho batista estava estabelecido no Espírito Santo
com 3 igrejas, 91 membros e um pastor. Ao longo desse século, um século marcado por muito trabalho, com muito comprometimento e muita promoção dos mais ricos e importantes valores da família capixaba, a Igreja Batista no estado conta com quase 1.000 pastores, 900 templos e cerca de 90.000 membros. Nesta semana, os batistas capixabas estão reunidos em sua 100ª Assembleia da Convenção. São muitas e as mais diversas atividades programadas e planejadas, com destaque para a celebração do centenário da Convenção, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 16, com mensagens dos pastores Tiné Renelota e Doronésio Pedro Andrade, atual presidente da Convenção, a quem faço uma saudação muito especial em nome de todos os pastores que estarão pregando nesta importante data para todos nós capixabas, oportunidade em que nós estaremos comemorando um século da nossa querida e respeitada Igreja Batista no estado do Espírito Santo. Deixo aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, deixo aqui as minhas humildes, modestas, mas sinceras homenagens a esse povo de fé, que desenvolve tantos trabalhos importantes e que ao longo desse século impactou de maneira positiva o nosso querido estado do Espírito Santo. A convenção é a oportunidade de se reunirem para juntos continuarem fazendo a diferença em cada canto, em cada comunidade do nosso estado, não apenas na Grande Vitória, na região metropolitana, mas em todo o estado do Espírito Santo, por onde se faz presente essa queridíssima Igreja Batista, que deixa a todo momento os capixabas com mais e mais reconhecimento, com mais e mais consideração e gratidão. São pessoas de bom coração, que não medem esforços para nos trazer uma mensagem de paz, de esperança e de confiança. Portanto, deixo aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o meu registro da tribuna do Senado da República, os meus cumprimentos e a minha saudação à Igreja Batista do Espírito Santo, que comemora nesta semana um centenário, senador Medeiros, um século de muita luta, de muito trabalho, de muita promoção social, de muito comprometimento com o desenvolvimento humano no estado do Espírito Santo. Uma igreja caracterizada pela seriedade, pela honradez, pela dignidade, pela firmeza, pela participação que tem e teve ao longo desses anos nos mais importantes momentos decisivos da nossa querida Igreja Batista. Encerrando as minhas manifestações, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo a atenção de vossas excelências, o que posso é saudar a nossa querida Igreja Batista do Espírito Santo, desejando a ela vida longa. Os primeiros 100 anos foram de muito sucesso, de muito trabalho, de muita promoção social, de muito envolvimento com os mais fraternos e caros valores e princípios. Que nós possamos estar aqui daqui a 100 anos, quem sabe, não eu, mas um outro senador do Espírito Santo, comemorando não apenas 100, mas 200 anos dessa igreja que faz e fez e continuará fazendo um trabalho extraordinário no estado do Espírito Santo. Senador Ricardo Ferraço, a mesa também endossa as manifestações de Vossa Excelência. Aí falo também por todos os senadores e penso que mais Deus no coração poderia significar menor grau de violência e de desconforto e de falta de solidariedade. E a Igreja Batista tem mostrado
a essa solidariedade, essa concórdia, esse trabalho educativo extraordinário que fazem. E também o Rio Grande do Sul, a Igreja Batista tem se notabilizado exatamente por esses valores. E como eu repito, a falta de Deus no coração das pessoas talvez justifique um pouco o aumento dessa violência no nosso país. Muito obrigado, presidente Ana Amélia. Se Vossa Excelência me conceder mais um minuto, eu gostaria de ouvir essa voz sempre muito firme que vem lá do Acre. Quero crer também para trazer a sua manifestação e o seu reconhecimento à importância da Igreja Batista em nosso país. Senador, primeiramente agradecer, eu estava aqui levantando o dedo. Eu peço desculpas a Vossa Excelência. Não, mas eu não posso deixar de forma alguma também de prestar esse depoimento, né, e reconhecer o trabalho social que as igrejas batistas realizam lá no meu estado. Então, aqui na pessoa do pastor Agostinho, que é um grande líder da Igreja Batista, também me associar à sua fala. Vossa Excelência faz o reconhecimento aqui do trabalho que é feito no seu estado, e lá no meu estado, no estado do Acre, também não é diferente. Então, eu queria parabenizá-lo pelo esse gesto de humildade e esse gesto de reconhecimento que você faz a essa igreja tão importante no meu estado e no nosso país. Parabéns pelo seu gesto. Veja, Vossa Excelência, no Acre, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, da senadora Lúcia Vane, enfim, por todo o nosso país, a presença da nossa Igreja Batista, que eu tenho certeza que tem da parte dos senadores todo esse reconhecimento, e nós estamos muito felizes no Espírito Santo, porque a nossa Igreja Batista ela faz 100 anos. 100 anos é um século de muito trabalho, de muito reconhecimento e muito comprometimento com a promoção social e com a paz em nosso Estado. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.